Então tá, vamos lá, começou a gravar, então hoje a gente dá início à minha parte de medição de variáveis físicas industriais. Como eu estava falando anteriormente, na aula da semana que vem a gente finaliza a parte dos acionamentos eletroeletrônicos e a gente vai continuar essa parte de medição de variáveis. Então como que vai funcionar essa UC, né? Ela tem uma carga horária total de 120 horas, mas eu vou ficar responsável por 27 horas dessas 120 horas. Então, no total, nós teremos juntos mais 9 aulas dessa matéria, dessa unidade curricular. Então, vocês estão tendo ela com a professora Maria Camila, né? Que é amanhã, inclusive. E aí, eu vou estar toda terça-feira com vocês ministrando parte dessa unidade curricular. Então, como que vai estar funcionando? Eu e a professora Maria e o professor Leandro também, que também está ministrando essa UC, nós estamos sempre em contato, né, para ver o que um deu, o que o outro vai dar. Então, nós separamos em áreas que a gente tem mais experiência, para também agregar mais valor para vocês. O objetivo dessa unidade curricular, né, como vocês já devem ter visto até com os outros professores, é desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas para a aplicação de estratégias quando a gente vai fazer a medida das variáveis físicas. Então, a primeira coisa que a gente vai começar, né, é conhecendo essas variáveis e depois a gente vai ver quais instrumentos são utilizados para a gente fazer a medição dessas variáveis e quais são os instrumentos próprios para a gente aplicar dependendo do cenário. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar com a parte de temperatura, né? Então, quais que vocês já viram anteriormente? E não viram nada. Vocês já viram a parte de pressão? Nível vocês não viram ainda, né? Então, se eu não me engano, a gente viu a parte de pressão, os manômetros, tudo por noite, a professora apresentou medidor. Legal. Só para ver se vocês estão lembrando mesmo. Mas vamos lá, então, ó. Então, hoje a gente começa a ver a parte de temperatura. A primeira coisa que nós vamos ver hoje, na aula de hoje, é qual que é o conceito de temperatura, qual conceito nós temos de calor. Beleza. Tá, vocês estão vendo pressão e vazão. Então, aí comigo a gente vai ver essa parte de temperatura e de nível. É de temperatura e nível. Então, a parte de temperatura, a gente vai falar sobre conceito, sobre qual que é o conceito de calor. Nós iremos ver também um pouco da termodinâmica. Então, como que quando a gente fala de temperatura, né, como que entra essa parte da termodinâmica. Vamos estudar as duas leis que nós temos da termodinâmica. E depois a gente começa a falar propriamente dos medidores que nós temos para a temperatura. Então, hoje nós vamos fazer uma pincelada, né, sobre o que é essa temperatura e ver alguns medidores. E aí, na aula da semana que vem, nós iremos ver outros modelos. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é temperatura e o que é calor. Então, quais são essas diferenças? Que muitas vezes, até no nosso cotidiano, nós utilizamos de forma errada esses conceitos. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa. A parte, quando a gente fala o que é o calor, né? Então, o calor vai ser uma forma de energia que vai se propagar de um corpo para o outro, quando a gente tem diferenças de temperatura. Então, o calor vai ser uma forma de energia que vai se propagar. Então, a gente tem até nessa figura abaixo, nós temos dois corpos, o corpo A e o corpo B. No corpo A, a gente tem uma temperatura maior, né? E no corpo B, a gente tem uma temperatura menor. O fato desse da temperatura maior estar passando pelo da menor, né, uma determinada energia, esse é o nosso calor. Então, quando a gente tem essa diferença de temperatura e um corpo vai passar uma energia para o outro corpo, que tem diferença de temperatura, dessa forma nós temos o nosso calor. Então, essa forma de energia que vai se propagar de um corpo para o outro. Ai, gente, espera aí que minha máscara está caindo.
Pronto, recuperei. Desculpa. Então, essa forma de energia que nós temos, né, quando nós temos corpos de diferentes temperaturas, ainda é chamada de calor. Já esse conceito de temperatura, ela vai ser uma grandeza que vai se caracterizar pelo nível de energia que esse corpo tem. Quando a gente fala desse nível de energia, todos os corpos eles têm uma determinada matéria. E essa matéria ela é composta, né, por átomos, e dependendo de quanto essas moléculas estão agitadas, esses graus de movimentação, vai ser a nossa temperatura. Então, dependendo do grau de agitação dessas moléculas que nós temos no corpo, é o que vai determinar a temperatura desse nosso corpo. Então, vamos lá. Calor é quando nós temos temperaturas diferentes, e esses corpos eles são colocados, né, no ambiente, e a energia vai se propagar, essa energia que vai se propagar de um corpo com uma determinada temperatura para o outro corpo, é o que a gente chama de calor. Já a temperatura, ela vai ser o nível de energia que esse corpo ele já tem e o quanto as moléculas deles estão agitadas, falando de uma forma mais química, né? E o sentido, né, o sentido natural vai ser sempre do calor, vai ser sempre propagado uma temperatura maior para uma temperatura menor. Se nós quisermos fazer o processo ao contrário, do menor para uma maior, aí nós vamos ter que provocar, né, até vai entrar depois a parte da segunda lei da termodinâmica, a gente tem que fazer um trabalho em cima desse nosso sistema para a gente conseguir fazer da temperatura menor para a temperatura maior. Mas na natureza a gente sempre tem da temperatura maior para uma temperatura menor. Então, um exemplo até corriqueiro, né, dessa parte do calor é quando a gente vai tomar ali o nosso leite com o nosso café. Aí o nosso café está quente, o nosso leite está gelado. Nosso café quente vai passar esse calor para o nosso leite que está gelado, até o momento que eles vão ter a mesma temperatura, né? Então, eles entram em equilíbrio térmico, né? Que os dois vão ter a mesma temperatura. Então, esse fato de o nosso café ter uma temperatura maior e o nosso leite uma temperatura maior, essa energia que vai passar de um para outro é chamada de calor. Deu para entender o conceito de calor? Beleza. Então, vamos lá. Se a gente tem, até o que eu falei para vocês, né, se a gente considerar um sistema que ele tem essas temperaturas diferentes, e aí nós temos aqui, ó, na imagem A, deixa eu dar um zoom para vocês verem para ficar melhor. Ó, nós temos na nossa imagem A determinado corpo que ele tem uma temperatura ali, ó, ele é até mais quente, né, que ele está em vermelho. A temperatura dele vai ser maior e a temperatura de B é menor se a gente considerar em relação ao A. Ambos estão isolados, então se eles estão num sistema isolado, eles não vão estar trocando esse calor com o meio, nem com o outro bloco, né? Então vamos chamar isso aqui de bloco 1 e bloco 2. Bloco A, bloco B, né? Já tem um A e B aqui, depois eu vou colocar 1 e 2. Nosso bloco A e nosso bloco B. Eles estão isolados, então eles não... É como se eles estivessem dentro de um isopor ali, né? Então aí eles não estão trocando calor com o nosso meio. Quando nós pegamos esses dois corpos, né, esses nossos dois blocos, e colocamos um do lado do outro, pela nossa lei, né, da natureza, o nosso corpo A, ele vai passar esse calor para o nosso corpo B, até que eles vão entrar em equilíbrio, né? Então, eles entram em equilíbrio quando os dois atingem a mesma temperatura. Se nós temos essa temperatura aqui, quando a gente passar essa energia, significa a mesma coisa que a gente está passando esse calor. Dessa forma, então, que funciona esse nosso conceito, né? De temperatura, o quanto de energia nós já temos naquele nosso sistema, ali naquele nosso bloco, e também a parte de quanto agitadas estão as moléculas. Enquanto o calor, essa energia que vai se propagar
de um corpo que tem uma temperatura maior para um corpo de uma temperatura menor. Se for o processo ao contrário, aí a gente vai ter que realizar um determinado trabalho. Então, é o que acontece com o nosso café lá, quando a gente toma esse nosso café com leite. Não sei se alguém gosta de Star Wars, mas acho que a quarta turma que eu dou sobre calor e energia, mas eu continuo insistindo nessa piada até alguém entender. Vamos lá, ó. Como a gente viu o conceito de calor, nós vamos ter ali, ó, de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Então, alguém aqui é fã de Star Wars? Não entendi. Alguém é fã de Star Wars? Guerra nas Estrelas? Darth Vader? Luke Skywalker? Nada? Ninguém? Não. Eu já fui professor, mas não sou fãzão assim, não. Gente, que triste. Ainda acho uma turma que vai ter um fãzaço e vai entender essa minha piada, mas vamos lá, eu vou explicar que tem sentido. Como a gente viu, o nosso conceito de calor é quando a gente vai ter essa energia que vai se propagar, né, de corpos que têm diferença de temperatura. Então, nesse caso aqui, ó, esse personagem, ele está nesse lugar que ele está mais quente, né? E esse outro personagem, ele está ali embaixo da sombra, que a gente vai ter uma temperatura menor. Esse personagem lá na história, ele é do mal, né? E aí, por isso que ele tem o lado negro, né? E venha para o lado negro, ele está chamando ali para ir para a temperatura menor. E esse aqui, que é o bonzinho, fala que vai ser um prazer ir para esse lado negro, nesse caso, apenas nesse caso, por causa dessa propagação de calor. Então, a gente vai ter uma temperatura mais quente, que é essa parte onde tem um sol ali que está escaldando, e ele vai para um lugar que está mais fresco, né? Que a gente tem uma temperatura mais baixa. Então, por isso da piadinha de Star Wars. Se um dia algum aluno há de entender. Desculpa, sou fã de Star Wars. Mas deu para entender, né, gente, a figura, o porquê da figura? Sim, tranquilo. Eu sei, professor, peguei a referência. Professor, eu até que assisti o filme e nunca prestava atenção, agora eu já até sei que o cara é do mal, professor. Isso, agora quando você vê o Darth Vader, você não dá moral para ele, não. Mas vamos lá, então, ó. Mas eu vou insistir nessa piadinha. É a quarta turma mesmo, mas ainda não rolou, mas na quinta eu acho que vai dar certo. Ó, meio de transferência de calor. Então, o nosso calor, ele tem alguns meios para ele ser transferido, né? Então, nós temos esses 3 meios, são os 3 meios para a gente fazer essa transferência de calor. É a condução, a convecção e a radiação. Então, eles são separados assim, porque é tanto pelo meio onde eles vão ser transferidos, e quanto você vai ter contato ou não. Então, por exemplo, ó, até focando aqui nessa parte da figurinha, quando a gente fala na parte de condução, é quando nós vamos ter a diferença, né, de temperatura, obviamente, porque vai ser uma transferência de calor, e vai ter que ter um meio, né, um sólido ou um fluido. Lembrando que os fluidos são tanto líquidos quanto gases. Olhando para a nossa figurinha aqui, nós temos essa panela, né? E aqui o nosso cabo, ele tem uma temperatura mais elevada que a mão, né, da pessoa. Quando a pessoa ela segura, né, esse cabo da panela, vai ter esse meio de condução. Então, a gente vai ter um meio físico aqui, né, através do meio sólido, que vai estar trocando calor com, no caso da nosso cabo, né, da nossa panela, vai estar trocando calor com a nossa mão. O meio de convecção vai ser a diferença de temperatura que nós vamos ter um meio e um fluido em movimento. Então, nesse caso aqui, quando a gente tem essa convecção, não entra a parte dos sólidos. Então, vai ser apenas na parte dos fluidos que estão em movimento. Então, essa parte de convecção, elas são utilizadas para a parte de ar-condicionado. Então, aqui, ó, as moléculas que vão possuir maior temperatura, elas vão subir, e as que têm menor temperatura vão descer.
Então, esse meio de transferência de calor, ele é utilizado no princípio dos ar-condicionados. Então, quando a gente quer refrigerar um lugar, né, então até a gente coloca nosso aparelho lá de ar-condicionado mais elevado. Quando a gente quer aquecer, né, geralmente os aquecedores, eles são embaixo, exatamente por causa disso. As moléculas que elas vão possuir maior temperatura, elas vão subir. Então, se a gente quer aquecer, a gente vai querer que essas moléculas subam. Enquanto se a gente quer resfriar, elas vão descer. Então, por isso, esse princípio ele foi estudado e é o que rege quando as pessoas vão fazer as instalações de ar-condicionado. Interessante essa parte, né? Professora, a mesma coisa do balão de ar quente também. Isso, a mesma coisa. Isso mesmo, exatamente. É o mesmo princípio utilizado. E a radiação, ela vai ocorrer sem a necessidade de um meio físico que o conduza, né? Então, não precisa de meio físico nenhum. Um exemplo é a do Sol que aquece aqui a Terra. Então, nós temos esses 3 meios de transferência do nosso calor. Então, nós vimos, né? Nós já vimos esses 2 conceitos, calor e temperatura. Lembrando, né? Calor é essa energia que nós temos em corpos de diferentes temperaturas, que a gente vai propagar essa energia de um corpo que tem outra temperatura para outro corpo que tem outra temperatura. Então, o calor tem que existir essa diferença de temperatura. E a temperatura está ligada na agitação das moléculas, né? Então, se elas estão mais agitadas, a gente vai ter uma temperatura maior. Menos agitadas, uma temperatura menor. Agora nós entramos na parte da termodinâmica. Então, esses conceitos, né, de calor e temperatura são muito utilizados na termodinâmica. E o que é essa termodinâmica, né? Então, a termodinâmica ela tem o objetivo de estudar a relação entre o calor e as formas de energia. Então, ela busca, quando tem esse calor, transformar esse calor em algo útil, né? Então, transformar esse calor em trabalho. Esse trabalho pode ser movimentar alguma peça, movimentar um motor. Então, ela estuda como que esse calor pode virar algo que seja utilizado mesmo. E é muito utilizado na parte de ciclos dos gases, né, para refrigerar e climatizar o ambiente. Então, que nem nós vimos, né, a propagação de calor, ela tem são 3 tipos, né? Então, o do meio ali, né, que é a convecção, foi estudado, né, como que as moléculas elas se comportam, e pelo fato desse estudo, né, que entra na parte da termodinâmica, aí foi determinado qual é a melhor forma, né, de se instalar os equipamentos para refrigerar ou aquecer. E também, da mesma forma, é estudado para saber, né, quais são os tipos de equipamentos, a parte de eficiência dos equipamentos, de ar-condicionado, refrigeradores, de forma geral. E também a termodinâmica vai analisar todos os efeitos das mudanças de temperatura, pressão, densidade, massa e volume no sistema a nível macroscópico. Então, a termodinâmica ela não faz um estudo, né, a nível microscópico, que é ficar analisando cada molécula. Sabe-se o conceito, né, por exemplo, de temperatura, mas não é focado em ver como que aquela molécula realmente está reagindo, né? Então, é mais a parte macroscópica, que é possível fazer medição, que é possível você conseguir visualizar. Então, a termodinâmica ela vai fazer esse estudo de calor e forma de energia. Como pegar esse calor e transformar em uma energia, algo que dê para ser utilizado. O que dá base, né? Então, a nossa primeira lei, nossa termodinâmica, ela é composta de algumas leis. E essas leis, elas regem até os trabalhos É que eu uso muito o exemplo de ar-condicionado, porque é que eu estava dando aula ontem para o pessoal de refrigeração. Mas a termodinâmica, ela rege muito as partes, né? De ar-condicionado, refrigeradores, de tudo que envolve mesmo o calor. Então, o calor está no nosso dia a dia. Qualquer diferença de temperatura vai gerar ali um calor, né? Então, como a gente viu agora o conceito, né? Então, a gente não vai falar só, meu Deus, está calor aqui. O calor, ele está acontecendo o tempo todo, né? Não só em dias quentes, mas o calor é quando a gente tem qualquer diferença de temperatura, então ele já está acontecendo. Então, essa parte da gente saber o que é a termodinâmica, o que é o calor, vai para o nosso dia a dia também.
O que dá a base para a nossa primeira lei? Então, nós temos a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A base para a nossa primeira lei é esse conceito aqui, ó, que eu vou ler para vocês, que é esse que está em negrito, que é um conceito bem importante. Que a energia, ela não pode ser construída, nem não pode ser criada ou destruída. A gente pode mudá-la de uma forma para outra ou acrescentá-la a um sistema retirando do outro, né, da vizinhança. Então, dessa forma, o que dá base para a nossa primeira lei é que a gente não vai conseguir criar uma energia do zero e a gente não vai conseguir destruir, mas a gente pode pegar essa energia e transformar ela em outra. Então, o calor é uma determinada energia. Eu posso pegar esse calor e transformar numa energia de um trabalho mecânico, por exemplo. Então, isso que a termodinâmica busca fazer, né? Pegar essa energia que a gente não vai conseguir destruir e transformar num outro tipo. E a primeira lei, ela expressa essa parte da energia do sistema. Então, como que funciona a primeira lei? Então, isso aqui é para vocês saberem, né, um pouco mais sobre... saberem, né, o que é esse conceito de termodinâmica, porque até um dia, né, se alguém tiver interesse em estudar sobre a parte de uma das primeiras que a parte de engenharia mecânica, de caldeiras, vasos de pressão, entra muito essa parte de calor, pressão, temperatura. Então, são conceitos bem utilizados na indústria, né? Na indústria de gás, nas indústrias petroquímicas. Então, por isso é muito importante saber esses conceitos. Então, vamos lá. O que dá base para essa nossa primeira lei? Nós temos um exemplo aqui, ó, à nossa direita, aí, ó, que nós temos um recipiente. Esse nosso recipiente, está vendo o nosso Q ali embaixo? Nós temos um Q igual a 20. Esse nosso Q igual a 20 joules é a quantidade de calor que esse nosso recipiente ele vai receber. Então, esse nosso recipiente, ele recebeu ali, tem uma chama, ele recebeu esse determinado calor, essa determinada energia. Dentro dele, nós temos a energia interna dele. Então, o que é essa energia interna que nós temos nele? Que é o que dá até base para essa nossa primeira lei. A energia interna, ela está ligada ao conceito de temperatura. Então, quando a gente fala da energia interna, também envolve quão agitado e qual temperatura que vai ser dentro do nosso sistema. Então, quando a gente fala de energia interna, está ligado a energia térmica do nosso sistema. Então, ligada à nossa parte de temperatura também. E o trabalho, que é o que a gente vai conseguir executar alguma coisa mesmo, né? Girar uma hélice, ligar algum equipamento, então essa parte do trabalho. Esse exemplo aqui ele é um dos exemplos mais simples que a gente tem de termodinâmica. Então, se a gente tem um gás que ele recebeu, né, desse meio exterior, uma determinada quantidade de calor. Então, como que é isso, né? Ele tem uma diferença de temperatura ali, às vezes pode ser até uma chama mesmo, né? Que vai vai transferir essa energia para ele, e aí ele vai receber uma determinada quantidade de calor, ou seja, ele vai receber uma determinada quantidade de energia. Isso é a mesma coisa que eu falar calor, também poderia falar que ele recebeu uma determinada quantidade de energia. E ele vai pegar essa energia e vai realizar um outro trabalho. Então, ele vai conseguir, a termodinâmica estuda esse processo, né? Que ele pegou esse calor que ele recebeu, esse tipo de energia, e conseguiu transformar num outro, que é um trabalho, né? Que vai ser utilizado. Nesse caso, ó, calor e trabalho, e a energia interna, que está ligada com a nossa parte de energia térmica, elas são medidas em joules, tá? Que é a unidade de medida do nosso calor. Mas não precisa ficar preocupados, ai meu Deus, tem que gravar tudo isso. Não, essa aula aqui é mais para a gente saber a parte dos conceitos, tá? Aí depois eu vou deixar disponível para vocês esse conteúdo, para vocês darem uma lida. Mas essa parte é para vocês saberem realmente, né, os conceitos da termodinâmica. Vai que alguém resolve entrar para a área de gás,
Aí vai precisar saber bem desses conceitos. Mas é bem interessante. Então, a gente recebeu uma quantidade de calor e realizou outra quantidade de trabalho. E tem a parte da energia interna, que foi acrescida de 17 joules. Então, como que funciona essa parte? Se a gente colocar isso em cálculos, porque a gente sabe, né, que a engenharia, essa nossa parte técnica, ela busca pegar todos esses sistemas que nós temos, né, todos esses fenômenos, e colocar em fórmulas, né? Então, explicar tudo que acontece na nossa volta em formas matemáticas, né? Para a gente conseguir traçar um comportamento. Da mesma forma, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, nós conseguimos colocar em fórmulas. Então, qual que é essa fórmula que nós temos da primeira lei da termodinâmica? Vai ser a quantidade de calor que vai ser trocado pelo sistema, o trabalho que vai ser realizado, ou seja, aquele calor que entrou, quanto que a gente vai conseguir utilizar mesmo, e quanto que variou a energia interna do sistema, que está ligado com a parte térmica desse nosso sistema. Então, dessa forma, a primeira lei da termodinâmica era definida apenas como essa forma. Nós vamos ter essa energia interna, que é a parte ali da energia térmica desse nosso corpo, com o calor que foi trocado pelo sistema, com menos o trabalho realizado por ele. Aqui só repetindo nessa parte da primeira lei. Então, a primeira lei da termodinâmica vai ser isso: a variação da energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo termodinâmico. Então, ela busca, né, entender o que aconteceu dentro desse nosso sistema, sabendo, né, a quantidade de calor que entrou ou que o corpo perdeu também, não necessariamente sempre que esse corpo ele vai ganhar essa energia. Então, às vezes ele perde, às vezes ele está perdendo essa energia. E às vezes esse corpo ele realiza trabalho, ou às vezes algum trabalho é realizado sobre ele, né? Então, que nem nós vimos, é possível a gente ir contra essa parte natural, né? Que nem a lei da gravidade. A mesma coisa se a gente comparar com a lei da gravidade. A lei da gravidade puxa a gente para baixo, né? Mas ela não nos impede de alçar voos, né? De realizar voos, a parte da aviação. Da mesma forma, a primeira lei da termodinâmica, essa lei natural de um corpo que tem uma temperatura maior, passar essa energia para um corpo de temperatura menor, a gente não fica engessado nisso. É possível, né, tem formas da gente fazer o processo ao contrário. Vai ser um pouquinho mais complexo, mas é possível. Aqui nós temos a convenção de sinais. Então, se caso um dia vocês tiverem contato com essa parte mais aprofundada da termodinâmica, né, de falar assim, o sistema, ele recebeu calor, o sistema, ele perdeu calor. Então, até mesmo pelo jeito que a gente fala, a gente consegue entender quais seriam as convenções de sinais. Então, essa parte de convenção de sinal, alguém já fez um estudo e é um jeito de você manter um padrão. Quando a gente tem uma convenção, a gente consegue manter um padrão, mesma coisa o padrão de uma tomada RJ45. Então, a gente sabe ali que teve uma norma, né, que a gente tem que seguir aquela norma para fazer aquele padrão ali. Da mesma forma, tem um padrão da termodinâmica para a gente fazer sempre as convenções de sinais. Nós temos um sistema termodinâmico. Vou falar rapidinho para vocês desses conceitos. Se vocês não estiverem entendendo, pode dar um note. Vou mandar mensagem aqui que eu estou lendo. Então, nós temos, eu quero a Juliana me mandando mensagem, eu ver o que é. Nós temos um sistema termodinâmico, que é onde nós vamos fazer a análise. Então, por exemplo, usando de exemplo, nós vamos fazer a análise apenas da parte que fica, da parte do ar-condicionado que fica para dentro.
Então, a gente vai fazer análise, às vezes, hoje a gente vai fazer análise só da nossa condensadora, só análise da nossa evaporadora. Hoje a gente vai fazer análise do sistema como um todo. Para onde a nossa atenção está voltada, é onde a gente chama do nosso sistema. Então, às vezes, não só a parte de ar-condicionado, às vezes eu vou analisar um motor, mas esse motor está no meio de toda uma planta industrial. Mas eu vou analisar só esse motor, né? Como que está sendo o comportamento da energia desse motor. Então, quando eu vou analisar só esse motor, eu falo que ele é meu sistema termodinâmico, que é para onde eu estou olhando. E aí entra essa parte aqui, ó, do meu sistema. Quando eu trabalho, então quando eu tenho um trabalho ali, lembrando, o que é trabalho? A gente tem uma determinada força que vai realizar um deslocamento. Uma determinada força que vai realizar, que a gente tem um determinado deslocamento. Pode ser a variação de volume, por exemplo. Então, se eu tenho um trabalho que vai ser realizado sobre esse meu sistema, então se alguma coisa vai realizar um trabalho sobre ele, vai ser negativo esse trabalho que o meu sistema está recebendo. Já se o meu sistema ele realiza esse trabalho, igual a gente viu anteriormente ali, né? Nós tínhamos essa determinada, a gente tinha essa energia que estava entrando em forma de calor e o nosso sistema ele conseguiu aproveitar 3 joules ali para virar o trabalho útil. Então, quando o nosso sistema consegue realizar um trabalho, isso é bom, então é positivo. Então, dessa forma, nós temos essas duas convenções. Se alguém está realizando trabalho sobre ele, não é bom, porque a ideia é o nosso sistema realizar o trabalho. E a parte de calor, a gente considera assim, quando o calor ele é transferido do meio para o sistema, é positivo. Então, geralmente, se a gente for falar da parte mais convencional, né, que o nosso sistema ele tem uma temperatura mais baixa, né, e aí o nosso meio externo ele tem uma temperatura maior. Quando o nosso meio externo ele vai passar essa energia, é bom, então é positivo. Já quando esse meu sistema ele tem uma temperatura mais elevada, então vamos supor, né, esse meu motor ele está com uma temperatura mais elevada ali, e aí não, o motor não seria um bom exemplo. Às vezes pode, mas vamos manter. Então, se a gente tem esse sistema que a gente está fazendo a análise, né? E aí ele está perdendo muita temperatura, né? Então ele tá perdendo muita energia. Então ele tem essa temperatura maior e ele está perdendo energia para o meio. Mas se ele está perdendo energia para o meio, não é bom, é negativo. Então, dessa forma, o calor, quando ele é transferido do sistema para o meio, é negativo. Essa é uma parte que nós temos de convenção de sinais, né? Para ficar uma forma padrão de fazer a análise. Vamos lá, aqui, gente. Só um exemplinho de colocando isso em valores para mostrar que o negócio funciona mesmo. São exemplos de fórmulas que caem em concursos mesmo específicos, né? Ou em vestibulares. Então, o exemplo aqui, ó. Se a gente tem um sistema termodinâmico e ele vai realizar um trabalho, ó, o trabalho é de 40 quilocalorias. Então, também é outra forma de, além da unidade de joules, é possível em calorias. Quando ele recebe 30 quilocalorias de calor, nesse processo, a variação de energia interna do sistema é de... Então, nós vimos, né, pela nossa primeira lei da termodinâmica, lá que nós vimos anteriormente, que a nossa primeira lei da termodinâmica quer analisar o nosso sistema. Então, a quantidade de energia que tem dentro do nosso sistema, que é energia interna. Para analisar essa energia interna, a gente vê a parte do calor e a parte do trabalho. Então, o calor é essa energia que ele está trocando com o meio, e trabalho, o que vai ser útil mesmo, né? O que vai ser utilizado. Então, aqui até repassando sobre a primeira lei da termodinâmica. Logo no começo, ele fala que esse sistema está realizando um trabalho. Então, é bom. Se ele está realizando um trabalho, é algo positivo. Então, pela convenção, o nosso trabalho ele vai ser positivo. E ele está recebendo 30 calorias de calor. Também é positivo, né? Então, não significa que o nosso sistema ele não está perdendo energia.
se ele tivesse transferindo para o nosso meio, né, nossa energia, seria algo negativo, ele estaria perdendo essa energia. Mas ele está recebendo energia, então é algo positivo. Então, nesse caso, tanto o trabalho será positivo, quanto o nosso calor também será positivo. Dessa forma, é só jogar na fórmula, o calor vai ser os 30K e o trabalho menos 40. Esse menos aqui já é da nossa fórmula. Então, dessa forma, a energia interna vai ser de menos 10.000 quilocalorias. Então, o que significa isso? A gente teve entrou, né, um determinado calor ali, uma determinada energia, mas não foi possível suprir esse trabalho. Então, dentro do nosso sistema, acaba que a gente está ali no negativo da nossa energia interna. Essa é a forma que a gente tem para calcular a primeira lei da termodinâmica. Então, a gente leva em conta o calor, o trabalho e quer ver como está o estado do nosso sistema, como está a nossa energia interna do nosso sistema. Vou beber uma água aqui, só um minutinho. Ai, desculpa a demora, turma, aqui a gente vai beber água, a gente tira a máscara e coloca a máscara, aí o fone cai, aí vai de novo, aí passa álcool. Não vai dar certo. Mas tá bom, turma, deu para entender essa parte da primeira lei da termodinâmica, o conceito de calor? Deu, professora? Então, beleza. O que é calor? É a variação que vai ter entre o corpo e o outro, professor? De temperatura? Exatamente. Então, essa variação é essa parte de energia, né? A gente pode dizer que o calor é essa troca que a gente tem de energia. Ou esse corpo vai estar recebendo, ou esse corpo vai estar perdendo energia, tá? Esse é o nosso conceito de calor. Nosso conceito de temperatura é essa agitação das moléculas que nós vamos ter. Então, cada corpo é composto de moléculas e essa agitação que nós temos é o que vai determinar a temperatura. E a primeira lei da termodinâmica, nós queremos analisar como que está a energia interna desse nosso corpo. Então, é a parte que está ligada com a nossa energia térmica do nosso corpo. Para isso, a gente analisa o calor, que ele pode estar recebendo ou transferindo para o meio, e a gente analisa o trabalho, que é o que vai ser utilizado mesmo. Então, ele pode estar, se no caso, né, ele faz o trabalho, né, ele realiza um trabalho, é o que vai ser utilizado. Se alguém está realizando um trabalho sobre ele, já não é tão positivo assim. A termodinâmica, ela é composta, né, como eu falei para vocês, de duas leis. Nós também temos a lei zero, que é o conceito do calor. Mas as que são mais utilizadas são a primeira e a segunda lei. A segunda lei da termodinâmica, ela nos diz sobre a parte do rendimento. Então, o que ela nos fala, né? Será que todo o calor que vai entrar num corpo, toda essa energia, né, que o nosso corpo ele vai absorver, que esse nosso sistema ele vai absorver, ou que ele vai mandar para o meio, né? Será que tudo isso pode ser transformado em trabalho? Então, essa que a segunda lei vem questionar. Então, o conceito da segunda lei, né, que é impossível para qualquer sistema, né, sofrer um processo no qual ele absorve o calor a uma dada temperatura e converta todo esse calor em trabalho e consiga ainda retornar ao estado idêntico ao inicial. Então, a nossa segunda lei é composta desses dois conceitos, que não é possível de forma alguma todo esse calor que o nosso corpo
que esse corpo, né, que esse sistema for absorver e virar trabalho, então não é possível. E dessa forma também ele não vai conseguir retornar completamente ao seu estado idêntico ao inicial. Então, na termodinâmica, nós estudamos os dois estados, né? O estado inicial, que é o estado 1, e o estado 2, que é depois de ter passado pelo processo. Então, no nosso estado 1, por enquanto, ainda não aconteceu nada com o nosso sistema, né? E até a gente poderia dizer que é como se ele estivesse ali isolado. E aí é colocado ele em algum ambiente, né? Ou se tira essa parte do isolamento, e a gente vai ter um determinado calor incidindo, um determinado trabalho. E depois disso é feito essa análise para ver o que esse nosso sistema se transformou. E a segunda lei, ela vem dizer que é impossível, né, a gente pegar e conseguir virar do 2 para o 1. Até porque, para a gente conseguir voltar completamente, né, como se a gente fosse voltar no tempo, todas as condições teriam que estar idênticas. Então, todas as condições do meio também teriam que estar idênticas. A temperatura, o ambiente onde esse sistema está instalado, tudo teria que estar igualzinho, a umidade do ar, tudo certinho. E a gente sabe, né, que a cada segundo que passa, nada vai ser igual, né? E até meio filosófica nessa parte de termodinâmica, mas é verdade. Então, a termodinâmica vem provar que a gente nunca vai conseguir voltar nesse tempo e voltar totalmente igual ao que era no começo do nosso processo. Bonita a segunda lei da termodinâmica, né, turma? Vamos aproveitar o que? O momento. Não vamos fazer loucuras. Vamos lá, ó. A segunda lei da termodinâmica, então, o trabalho a gente consegue se converter em calor. Então, por exemplo, aqui, ó, na nossa primeira imagem, nós temos esse agitador aqui, e nesse nosso agitador, ele está realizando ali um trabalho, né? Então ele está fazendo, tem uma força, está tendo um deslocamento, então a gente tem um trabalho. E a gente consegue fazer com que isso se torne um calor, né? Então, quando a gente tem essa agitação, a gente vai ter uma diferença de temperatura. Vamos ter. Então, quando a gente agita essas moléculas, a gente vai estar dando a gente vai ter ali, Estou animada aqui, deixa eu fechar essa janela. Então, nós vamos ter ali uma diferença de temperatura da nossa temperatura inicial quando a gente realiza um trabalho. E a gente vai conseguir, né, através dessa agitação, a gente vai ter ali uma diferença de temperatura, uma temperatura diferente, e se essa temperatura está diferente do nosso meio, a gente já vai gerar uma energia em forma de calor. Então, a gente consegue transformar trabalho em calor dessa forma. Mas já não é possível ao contrário, né? Então, se a gente, até utilizando essa imagem, né, a segunda imagem da direita, se nós temos ali uma fonte de calor, né, nessa nossa água, tem uma energia. Peraí, fala aí, Marilda. Ai, meu Deus, travou. Fala, Marilda. Dúvidas? Pode perguntar. É que eu fui fechar a janela ali, porque o pessoal estava bem animado aqui na Conspena. Então, se nós temos, ó, um calor que ele está, essa energia que está entrando no nosso sistema em forma de calor, ela não é possível ser totalmente 100% transformada em trabalho. Uma porcentagem vai ser transformada. Beleza, Maria, isso aí, qualquer dúvida é só perguntar, mas uma outra porcentagem ela não será transformada. Aí entra o nosso conceito de rendimento, né? Então, quanto que uma máquina térmica, né, que é chamada de máquinas térmicas, que entra ali refrigeradores, bombas de ar, quanto que elas rendem. Então, elas utilizam essa parte de calor e trabalho. Então, a gente nunca vai achar uma máquina que vai render 100%. Aqui é uma coisa que... Ah, sim, isso mesmo. Deixa eu voltar lá na figura. Então, em uma nós temos trabalho, tá, Marilda? Aqui, ó, nessa aqui ó, nós temos o trabalho. Nessa aqui nós temos, como se a gente pode imaginar que se tivesse um motor aqui e a gente está agitando aqui, ó. Nessa primeira a gente tem trabalho. E esse trabalho já é convertido em calor.
Já na segunda, a gente não tem esse trabalho. Então, vamos dizer que o nosso motor está desligado. Mas, se a gente tiver ali uma energia entrando nesse nosso sistema como forma de calor, não significa necessariamente que a gente vai conseguir realizar esse trabalho. Certa quantidade dessa energia, né, que vem em forma de calor, a gente vai conseguir utilizar. Mas outra quantidade nós não iremos conseguir utilizar. Então, o trabalho sempre vai ser convertido em calor, mas calor nem sempre vai ser convertido em trabalho. Aí é necessário fazer uma análise para ver se vai ser possível ou não fazer essa conversão. Se vai acontecer essa conversão. Então, aqui nós temos até um exemplo de um ciclo para a parte de refrigeração. Então, nós temos, quando nós falamos da parte da segunda lei da termodinâmica, e estudando a parte de refrigeração, nós falamos muito a parte do meio frio e do meio quente. Como a gente analisou, né, o calor é quando a gente tem essa energia que a gente tem uma diferença de temperatura. Então, nós queremos utilizar essa diferença de temperatura para a gente realizar um trabalho. Nosso objetivo é fazer um trabalho, já que o que a gente usa mesmo é esse trabalho. A parte de refrigeração, a gente tem aqui, o meio externo é o meio quente. O meio frio é onde a parte ali dentro da casa onde a gente vai refrigerar. Nós temos um fluxo natural de energia, né, na parte externa da nossa casa, e dentro da nossa casa a gente vai virar um fluxo artificial de calor. Então, através dos ciclos de refrigeração que entram na segunda lei da termodinâmica, é feita essa análise para ver, né, qual parte que vai ficar dentro da casa e qual parte vai ficar fora. Então, quem que eu vou querer que troque essa energia ou não? Então, por exemplo, aqui nós temos o equipamento de refrigeração, vai entrar um determinado calor nesse nosso equipamento, porque esse equipamento ele tem uma determinada temperatura também. E nós podemos ter um trabalho que também vai entrar. Então, alguma coisa está realizando o trabalho. Então, como a gente viu, esse trabalho vai ser negativo. Mas também pode acontecer de eu ter um calor que vai entrar nesse meu sistema. Então, o calor ele vai entrar, e aí eu vou realizar um trabalho e certa quantidade do calor vai ser perdida. Então, nós temos esses dois tipos de opção. Mas não se esperem, tá, turma? Isso aqui é para vocês conhecerem a parte de termodinâmica e o conceito, tá? Mas não fiquem desesperados. Meu Deus, eu não estou entendendo esse negócio de refrigeração. Calma. Que até a gente que tem a parte de termodinâmica vai ter. Isso aqui é só uma pinceladinha para saber que existe. Se um dia vocês toparem, vocês já sabem que esse negócio existe e que é real. Então, quando nós falamos a parte de refrigeração, nós vamos ter ali, essa troca, né, de um meio que ele vai ter uma temperatura maior, vai estar trocando com uma temperatura menor. E essa nossa troca vai realizar um determinado trabalho. Ou pode acontecer, dependendo do tipo do nosso equipamento, nós vamos ter um calor entrando e vocês viram aqui, vai ter um trabalho que vai estar entrando e o calor que vai sair, né? Que vai sair a parte fria ali, né? Então, quando eu for realizar um trabalho, aí a gente vai contra aquela lei que a gente falou, né? Então, quando a gente realiza um trabalho sobre o nosso sistema, é quando a gente quer utilizar ao contrário da nossa lei natural, né? Então, às vezes, a gente usar só do quente para o frio, a gente quer utilizar do frio para o quente. Também é uma possibilidade quando a gente injeta o trabalho. Vou mandar depois um videozinho para vocês verem certinho como funciona. É muito interessante essa parte de estudar sobre como funciona a parte de refrigeradores, de ar-condicionado. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, que é 3 minutinhos o vídeo, que é bom para conhecimento. Espera aí. Vocês querem ver? Sim, não? Que fica bem visível sobre essa parte da termodinâmica. Beleza, então.
Vou pegar o vídeo aqui e já mostro para vocês. Vocês estão me escutando? Turma, eu vou colocar... Tô te ouvindo, professora. Beleza. Deixa eu ver se vocês conseguem escutar o vídeo. Dá para ouvir? Dá sim, professora. Beleza, então. Você sabe como funciona um circuito de refrigeração? O sistema de refrigeração é composto pelo compressor, responsável por criar diferença de pressão no circuito de refrigeração e circular o fluido refrigerante pelo sistema. Condensador, responsável por rejeitar o calor retirado do interior do refrigerador para o ambiente externo. Tubo capilar, ou válvula de expansão, responsável por manter a diferença de pressão junto com o compressor. Evaporador, responsável por absorver o calor interno do refrigerador. Filtro secador, responsável por reter partículas de impurezas e umidade. A função do sistema de refrigeração é retirar o calor presente no interior do refrigerador através da mudança de fase de fluido refrigerante, que, alternando seu estado entre líquido e vapor, funciona da seguinte maneira. Quando o refrigerador é ligado pela primeira vez, o fluido refrigerante dentro da tubulação do sistema de refrigeração é succionado e comprimido pelo compressor. Quando o fluido refrigerante sai deste componente, está no estado de vapor com a pressão e a temperatura aumentadas. Neste instante, observa-se um aumento da pressão de descarga e diminuição da pressão de sucção. O
fluido refrigerante em forma de vapor passa pelo tubo de descarga para o condensador, onde inicia a transferência de calor do fluido refrigerante para o ar do ambiente exterior. Assim, o gás superaquecido que está no condensador esfria até atingir a temperatura de condensação, passando do estado gasoso para uma mistura de líquido e vapor, até atingir o estado de saturação, em que se torna totalmente líquido. Em seguida, o fluido refrigerante, já em estado de líquido subresfriado, passa pelo filtro secador que retém umidade residual. Na sequência, este líquido passa através do dispositivo de expansão, que pode ser um tubo capilar ou uma válvula de expansão. A função desse dispositivo é criar uma resistência à passagem do líquido em alta pressão. Durante este processo, conhecido como expansão, a temperatura do líquido é baixada de forma abrupta. O líquido em baixa pressão e temperatura entra no evaporador para absorver o calor proveniente do espaço refrigerado no interior do refrigerador. Durante este processo de absorção de calor, o fluido refrigerante líquido evapora. Posteriormente, ele é succionado pelo compressor, reiniciando o ciclo. Esta é uma visão geral do circuito de refrigeração presente na maioria dos refrigeradores disponíveis no mercado. Deu para entender um pouquinho, turma? Dá uma... Onde é utilizado o conceito. Sim, não, odiei. Falem comigo. Deu sim, é a minha terça. Ô, professora. Oi. Como a internet estava boa, acabou cortando algumas partes do áudio. Tinha como cara mandar o link para depois para reassistir mesmo? Mando sim. Assim que a gente terminar a aula aqui, eu vou vou colocar esse arquivo no Clevo e mando também o vídeo lá para vocês. Para mim travou também, depois travou tudo no meu computador, achei que até ia sair do negócio. Mas vamos lá, então vamos voltar. Então a gente viu onde é utilizado esse nosso conceito. Vamos para mais um conceito. Então, até se vocês tiverem... Peraí, tá abrindo aí para vocês. Se vocês tiverem... É bom sempre estar consultando os livros, né, que o Senai oferece. Eu não sei... Vocês já pegaram instrumentação e controle? Já está com vocês? Instrumentação e controle? Turma, vocês já estão com o livro de instrumentação e controle? Não, professor. O José já pegou o livro. Se não me engano, esse já está separado para você. Não, peraí. Não, Ideal não. José já pegou. Eu vou dar uma conferida, mas se não me engano, esse é um que está separado para vocês. Aí na página 96 começa essa parte de temperatura. Então, ele dá toda essa base também de termodinâmica antes, esse conceito de termoquímica que a gente vai ver. Então, lá também fala nesse livro, mas também tem na estante virtual, né? Quem ainda não pegou pode ver na estante virtual. Fala sobre esse conceito, né, de termodinâmica, termoquímica, essa parte de calor. São conceitos importantes de a gente saber, né? Antes de estudar propriamente a parte de quais são os sensores e transitores que vão fazer a medição de temperatura.
Mas vamos lá que a gente tem mais um conceito agora, que é o conceito de termoquímica. Então, qual que é esse conceito que nós temos de termoquímica? É uma das partes da termodinâmica. Então, é um dos ramos, um dos braços da termodinâmica. E na termoquímica, ela vai focar ainda mais em como que a gente pode aproveitar esse calor para realizar o trabalho. Ela estuda a quantidade de calor que vai ser liberada ou absorvida durante a reação química. Então, ela é mais focada ainda na parte de calor. Como a gente viu, a parte da termodinâmica, ela estuda ali o calor, o trabalho, a energia interna. Então, ela vê bastante a questão da temperatura também do corpo. E a parte do rendimento, né, qual que vai ser o rendimento, do rendimento do nosso sistema. Enquanto a termoquímica, ela faz a análise mais da parte do calor. Então, ela separa em dois processos, os exotérmicos e os endotérmicos, que é onde libera calor ou absorve calor. Então, ela tem essas duas separações. Toda reação química que vai ter perda ou ganho de energia em forma de calor é chamada de entalpia. Então, quando acontece uma reação química, perdeu ou ganhou calor, que é essa energia, vai se chamar de entalpia. Então, é um conceito muito utilizado para quando se faz o estudo de termodinâmica e termoquímica. Como a gente já viu, né, a parte da energia interna, que a gente faz a ligação, né, com a nossa energia térmica, que tem a ver, né, com essa parte do movimento. Então, como a gente viu, né, o movimento que a gente tem nas moléculas está ligado com a nossa temperatura. Então, da mesma forma, a nossa energia interna ela é ligada com a nossa temperatura. A nossa entalpia, ela vai buscar fazer a medição, né, da energia que a gente vai ter nesse sistema quando a gente tem essa perda ou esse ganho de calor. Então, essa entalpia, que é medida nesse Hzinho, ela vai ver essa energia interna, que pode ser em joules ou em calorias, a pressão e o volume do nosso sistema. Já a entropia, que é o em S, é quão desordenadas as nossas moléculas estão. Um exemplo, quando o nosso gelo está derretendo, as nossas moléculas estão em desordem. Então, ela vai ver mais para a parte mesmo microscópica, enquanto a nossa entalpia é mais para a parte macroscópica. Aqui estou passando para vocês alguns conceitos que talvez vocês vão depois fazer um estudo mais aprofundado, mas é para saber que existe, né, que a termodinâmica e a termoquímica, ela faz suas análises separadas. Mas vamos lá agora começar com a nossa parte de temperatura. Então, só uma revisãozinha, né, do que nós vimos. Eu sou fã de sempre estar repetindo, porque a repetição é a mãe da retenção, né, como já diz o ditado. Então, o que nós vimos? Logo no comecinho, né? O que são? O que é a temperatura? Então, a temperatura é quando a gente vai ter as nossas moléculas, nós temos moléculas nos nossos corpos e eles têm essa agitação. Então, essa agitação, esse movimento que nós temos nas nossas moléculas é o que vai gerar essa temperatura. Então, os corpos, as moléculas podem estar mais agitadas ou menos agitadas. Então, isso é o que define de forma química a nossa temperatura. O calor é a energia que a gente vai ter quando a gente tem diferença de temperatura. Então, está passando de forma natural, é de um corpo mais quente, um corpo de temperatura maior, para um corpo de temperatura menor. Então, essa passagem de energia a gente chama de calor. Então, na verdade, quando a gente estiver lá suando, num dia quente, que no caso não é hoje, a gente fala, ah, meu Deus, está muito calor. É certo, pelo que a gente viu, a gente ficar falando, ah, meu Deus, está muito calor? Se a gente for ver qual que é o conceito, então, termodinâmica de calor, o que vocês acham? Não, professora. Isso, não. Não está correto. Não está correto, né? Porque, na verdade, a gente está trocando essa energia, né? O nosso corpo, ele pode estar, mas a gente não fala que está calor, né? Que o calor, ele é uma energia, né? Então, a gente pode estar perdendo essa temperatura para o nosso sistema. Ou ganhando, né? No caso, a gente pode estar ganhando energia. Se o nosso sistema, se o nosso meio está mais quente, o nosso corpo está com uma temperatura menor, a gente vai estar ganhando energia em vez de perdendo energia.
Mas são conceitos bem interessantes. Eu particularmente acho legal termodinâmica, não gostava não, depois fui fazer isso mais aprofundado. Isso é uma dica muito boa, muitas vezes a gente não gosta muito da matéria. Um jeito da gente começar a gostar da matéria é estudar ela de forma mais profunda, não desistindo, ou ensinar para alguém a matéria que a gente não gosta. Funciona. A gente começa até a gostar. Mas vamos lá então, vamos ver agora uma parte de temperatura. Então, aqui no Brasil, a gente usa a parte de Celsius, graus Celsius, então a gente tem esse grauzinho e o nosso C. Então, nossas medições são em graus Celsius. Quando a gente vai lá comprar um refrigerante, a gente vê o refrigerador lá, que tem do lado um medidorzinho do lado, sempre em graus Celsius, né? Então, aqui no Brasil, a gente sempre encontra as coisas em graus Celsius, né? A gente não encontra. Tem outras escalas, como Fahrenheit e Kelvin, mas a gente usa no Brasil a parte de graus Celsius. Turma, só um minutinho que estão me chamando, rapidinho. 2 minutinhos. Vou uma água nesses 2 minutinhos. E aí, Pato, seu comédia? E aí, Marildo? E aí, ô José, seu safado, japonês vagabundo? Vamos lá, turma, voltei. Então, aqui no Brasil, nós utilizamos essa escala, né, de Celsius. Já quando a gente faz o estudo dos gases, até essa parte da termodinâmica que nós vimos ali anteriormente, quando tem a parte que envolve temperatura, elas são utilizadas na escala de Kelvin. Então, a parte da escala de Kelvin é o que está alinhado com as leis e as fórmulas de físico-química. Então, termodinâmica, termoquímica, geralmente quando usa a parte de temperatura, utiliza em Kelvin. Para a gente fazer a conversão, então é muito simples, né? Nós vamos ter aqui o valor da temperatura em Celsius e soma 273. Então, aí nós teremos essa temperatura em Kelvin. Temperatura em Kelvin, nós não temos esse grau, é só esse nosso casinho. E aí, por que, né, soma esse 273? Né? Foi feita essas comparações das escalas, e na parte onde nós temos esse zero, né, que vai dar o zero em Kelvin, vai ser 273. Quando a gente tem o zero em Celsius, é 273 Kelvin. Então, aí por isso foi feito, né, o estudo dessa parte dessas medições, e temos essa conversão de Kelvin para Celsius. Se nós temos em Kelvin e queremos em Celsius, vai ser só tirar 273. Aí nós chegamos na parte do Celsius. Então, tá positivo aqui, né? Tá o maisinho, vai passar para cá, vai ser negativo. Então, bem tranquilinha essa fórmula aqui de Kelvin para Celsius. Agora, então, depois que nós já vimos todos esses conceitos, a gente já está, meu Deus, eu nunca mais quero ver termodinâmica, nós vamos ver a parte de medição mesmo de temperatura. O mais utilizado, né, o instrumento mais utilizado para a gente fazer a medição de temperatura é o termômetro, né? Então, quando a gente está lá com febre, né, a gente tem esse termômetro embaixo do braço. Hoje em dia a gente vê um monte de tipos de termômetro para medir temperatura, né? Para entrar no lugar, para entrar em shopping, entrar em qualquer tipo de lugar que o pessoal está fazendo as medições de temperatura. Então, nós vamos estar estudando alguns tipos de termômetros. Até tem muito sentido a gente estar estudando isso nessa época. Desculpa, gente, hoje eu estou muito traumatizada com o Covid. Mas, para cada tipo de aplicação, a gente vai ter um tipo específico. Então, às vezes, a gente não vai precisar de um termômetro tão robusto para o ambiente industrial. Sempre focando aqui na nossa parte industrial. Então, às vezes, a gente pode utilizar um tipo de termômetro e não ter a resposta adequada. Por quê? Porque, às vezes, ele não é para aquele lugar adequado. Eu sempre falava para a turma de manutenção também. Muito importante quando vai fazer a escolha de um equipamento é sempre consultar catálogos e o fabricante, né? O fabricante, ele fez aquele termômetro, aquele material específico para um determinado tipo de ambiente. Tanto a parte de proteção quanto o uso mesmo.
Então, da mesma forma para o nosso termômetro, né? Saber escolher o termômetro certo para a gente ter a resposta correta, né? O nosso sistema rodando de forma correta. Nós temos duas classificações dos nossos termômetros, que são os que são sensíveis quando estão em contato com o corpo, que a gente vai ter essa temperatura, né, para medir, então eles precisam estar em contato, enquanto o outro, ele não precisa estar em contato com esse corpo que a gente quer medir. Quando ele está em contato, é chamado de termômetro. Quando não está em contato com o corpo, a gente vai chamar de pirômetros. Então, são esses dois tipos. Em contato, termômetro. Não está em contato, é o nosso pirômetro. Nós vamos analisar 5 da primeira classe e 2 da segunda classe. Hoje nós vamos analisar 2 só da primeira classe, e aí na próxima aula a gente continua vendo os próximos, tá? Nós vamos ver o de dilatação de líquidos, mas a gente vai ver 2 tipos, tá? Que são de vidro e os que são metálicos. Depois nós temos dilatação de gás, dilatação de sólidos, o par termoelétrico e os que são termômetros à resistência elétrica. E da segunda classe, então sempre é legal também lembrar isso, né? Porque às vezes a gente vê esse nome, né? Termômetro. Então o que significa? É que ele realmente vai ter que estar em contato com esse corpo que ele vai medir. Mas quando é um pirômetro, ele não precisa estar em contato com esse corpo que ele vai fazer a medição. Então, é interessante a gente sempre lembrar esses conceitos. Não necessariamente a gente vai lembrar exatamente toda a especificação, é difícil, é complicado. A gente consegue lembrar quando está no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente utiliza sempre esses equipamentos, a gente consegue lembrar os tipos. Mas se a gente não conseguir lembrar os tipos, pelo menos a gente já saber essa diferença das classes, já dá um norte para a gente, tá bom? Então, é uma dica aí. A gente sabe essa diferença entre o termômetro e o pirômetro. Precisa estar em contato ou não precisa estar em contato. O nosso primeiro que nós vamos ver é quando nós temos esse termômetro de dilatação volumétrica. O que significa, então, esse nosso primeiro termômetro que nós vamos ver? Nós vamos ter uma dilatação desse nosso volume. Dentro desse nosso termômetro vai um determinado líquido. Então, a gente tem um recipiente fechado, dentro dele vai determinado líquido. Com o aumento da temperatura, nós vamos ter uma dilatação volumétrica, né? Então, a gente vai aumentar de volume. Com essa dilatação volumétrica, com essa diferença, né, que nós vamos ter de volume, nós conseguimos determinar a temperatura. E como eu falei lá no começo, né, tudo na engenharia, na parte técnica, na automação, a gente quer colocar isso de forma matemática, né, para a gente conseguir até fazer análise, quando a gente vai fazer uma análise de sistemas, ver a parte do comportamento, e até mesmo para saber, né, quais são as escalas que são utilizadas. Então, aqui, ó, nesse termômetro de dilatação volumétrica, nós temos essa fórmula que é possível determinar. Então, quando a gente for ver, esse aqui é um conceito interessante já de a gente estar sempre tendo em mente. Quando a gente fala de termômetro, a gente já sabe ali a primeira coisa, já sabemos um primeiro conceito que a gente viu na aula de hoje, além do monte de conceito que a gente viu, claro. Então, um termômetro vai ter que estar em contato com o corpo que ele vai medir. Quando eu falo que é um termômetro de dilatação volumétrica, eu vou ter que vai ter um determinado corpo que a gente vai ter uma dilatação do nosso volume. Então, esse nosso volume, ele pode aumentar a temperatura e ou diminuir, dependendo. Essa fórmula, ela determina exatamente isso, né? Então, para a gente saber qual que vai ser o volume, a gente tem esse nosso termômetro. Então, essa fórmula vai determinar qual que vai ser essa nossa temperatura. Então, a gente tem o volume do líquido que está a essa nossa temperatura final aqui. E a gente não sabe ainda quanto que está essa nossa temperatura. Aí, nós vamos ver que teve um volume que estava na nossa temperatura inicial. Tem um determinado coeficiente de expansão do líquido. Para cada tipo de líquido que vai dentro do nosso termômetro, tem esse coeficiente. E o nosso ΔT, que é a diferença, né, da temperatura final menos a nossa temperatura inicial. Então, às vezes, a gente não tem
Vamos supor que a gente está sem escala. Vamos assim, a gente tem, vamos supor uma situação bem difícil, falar bem trash, bem difícil assim. A gente está com um termômetro que não temos uma escala ali, né, de dilatação volumétrica, a gente tem um líquido, mas a gente quer determinar a temperatura, mas a gente só tem como ver o nosso volume. A gente teria uma forma de descobrir, né, porque a gente tem aqui uma fórmula. Então, se a gente já soubesse, às vezes, qual seria a temperatura inicial, mas não conseguimos saber qual é a temperatura final, então a gente conseguiria utilizar essa fórmula para determinar. Já são calibrados, né? Então a gente não precisa fazer essas coisas. Então nós temos, os 3 tipos de líquidos que são utilizados. De mercúrio, que é muito utilizado, né? Que geralmente até as pessoas têm em casa, ou de álcool também, e de tolueno. São 3 tipos de líquidos que são utilizados. Cada um tem um ponto de ebulição, um ponto de solidificação e também cada um vai ter o seu coeficiente de expansão do líquido. Aqui eu não cheguei a colocar, mas cada um tem o seu tipo. Nós temos na nossa figura, né, exemplos de termômetros que usam essa parte de dilatação volumétrica. Eu acredito que todos vocês já viram esse tipo de termômetro, não é mesmo? E ninguém nunca viu um termômetro de mercúrio? Ixi, ninguém nunca tirou a temperatura no bolso. Então, vamos lá, vamos para o nosso próximo, né? Nós vamos ter desse de dilatação de líquidos, então a gente já viu como ele funciona. Então, a gente vai ter recipiente fechado, determinado líquido dentro dele, que são líquidos que vão ter que reagir com essa temperatura, né? Então, obviamente, não dá para a gente colocar todo tipo de líquido dentro dele, dentro desse nosso termômetro. Então, por isso são utilizados esses 3. São líquidos que já foram analisados esse comportamento, né? Então, eles têm essa reação com essa variação de temperatura. Teve essa dilatação, aumentou ou vai diminuir esse fluido que tem dentro, e através disso a gente vai conseguir determinar a temperatura. Eles podem ser tanto em recipiente de vidro quanto em recipiente metálico. Então, um exemplo, quando a gente tem, né, de recipiente de vidro, como até o próprio nome já diz, né, vai ser um recipiente que ele vai ser de vidro. O tamanho dele vai depender conforme a sensibilidade, então tudo volta para aquilo que eu falei inicialmente. Hoje aqui a gente está vendo mais a parte dos conceitos e vendo alguns exemplos, mas aí nas próximas aulas eu vou trazer para vocês exemplos reais que são utilizados na indústria, né, para a gente fazer essa análise mesmo, né, olhando a parte de robustez, de sensibilidade, porque também a gente tem que analisar muito essa parte de escala. Alguns sensores vão conseguir fazer a medida vão conseguir fazer essa medição até determinada medida, então tem que ser feita toda essa análise. Então, primeiro a gente vai conhecer os tipos, depois a gente vai analisar alguns datasheets para a gente analisar essas fichas técnicas mesmo, para a gente saber como a gente vai fazer essa escolha. Até uma citação, um trabalho, né, que vocês vão ter no final, de determinar quais serão esses equipamentos baseado numa situação problema. Então, você tem aquele problema, eu vou querer medir 300 graus Celsius, mas no meu comercial, geralmente, eu só tenho de 150. Obviamente, eu não vou colocar um de 150 lá, porque eu sei que o negócio não vai funcionar, vai torrar o negócio lá. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer o local onde a gente vai fazer essa instalação, fazer essa análise, conhecer os tipos. Quando a gente já conhece os tipos, né? Eu tenho o tipo A, B e C lá, ou B e C não funciona para essa temperatura, então nem olho para esse lado. Então, quando a gente começa aqui vendo quais são os tipos de termômetros, para depois a gente aprofundar. Então, hoje é mais uma aula mesmo, nossa primeira aula sempre é aula para dar base, né? Aí depois as próximas a gente vai aprofundando. Que nem eu falo para algumas turmas, né? A gente vai subindo degraus da nossa escada do nosso conhecimento. A professora está inspirada. Mas vamos lá,
Então, nós temos esse aqui, né, de recipiente de vidro, que eles são preenchidos, como eles são, né, de dilatação de líquido, eles são preenchidos também por um líquido. Eles têm um recipiente ali de vidro e eles têm uma maior sensibilidade. Todos esses termômetros, né, eles precisam ser calibrados para que a gente consiga fazer uma leitura certa, e é calibrado, graduado em graus ou em frações, então depende de qual que é o tipo de medida que você está fazendo, como que você vai fazer essa leitura. Então a gente vai fazer depois teste, né, nessa parte da leitura. E o mais utilizado são mercúrio, tolueno, álcool e também de acetona. Quando a gente fala de termômetros industriais, nós utilizamos alguns bulbos de vidro que são protegidos ainda por uma parte metálica, por causa, dependendo do local que eles são instalados. Então, você precisa de mais robustez, você pode precisar utilizar um invólucro metálico para esse, além desse recipiente, essa parte de vidro, ele vai ter uma sensibilidade maior, mas você precisa torná-lo mais robusto, então você pode precisar dele ter uma parte metálica. Nós temos aqui exemplos, né, de termômetros de vidro de mercúrio que são muito utilizados em laboratórios, oficinas, e, como a gente viu ali na última frase, né, quando protegidos nas áreas industriais. Então, quando a gente vai lá no posto, né, a gente vê os nossos termômetros de vidro de mercúrio. Isso quando eu era mais nova, não sei mais. Faz tempo que eu não... acho que é ainda. Não sei, gente, faz tempo que eu não tiro temperatura no posto. Ainda bem, né? Significa que a professora também. Ai, gente, fala comigo. Que das minhas piadas de Darth Vader. Vocês estão muito desanimados hoje. Ai, o Jonathan mandou um kkk. Será que riu mesmo, Jonathan? Não sei. Professor, meu celular tá quase desligando, tá com 3% de bateria. Calma que eu tenho só mais 2 slides e a gente já termina. Vai, mas eu nem cheguei em casa ainda do serviço. Tô indo, tô no caminho. Ih, então você tá só me ouvindo? Sim. Ah, então. Ó, melhor que Blink, hein? Quer dizer nada, não. Melhor que nada, né? Não, eu digo melhor que a rádio Blink. Tô fazendo mais sucesso que a Blink. Mas vamos lá, turma. Ó, gente, eu quero muito ainda que a gente tenha aula presencial, porque quero ver os rostinhos de vocês assim, ver se vocês riem da minha piada mesmo. Mas vamos lá, então. E vamos ver só mais esse tipo aqui, a gente já encerra por hoje, porque eu realmente sei que eu passei muitos conceitos para vocês precisam digerir os conceitos. Porque senão eu fico falando, eu tenho que ter um tempinho de respirar. Eu nem dei intervalo para vocês. Mas vamos lá, ó. Quando a gente tem o termômetro de dilatação de líquidos em recipientes metálicos, então a gente viu ali, vai funcionar o mesmo princípio, vai dilatar esse nosso líquido e o que vai mudar, no caso, são os tipos de recipiente e a sensibilidade e o local onde eles vão ser instalados. Então, tudo precisa ser analisado. Quando a gente tem esse termômetro, que ele é de um recipiente metálico, o líquido ele vai preencher completamente esse nosso recipiente e o princípio de funcionamento vai ser o mesmo, né? Vai aumentar a temperatura caso quando ele se dilatar, né? Vai se deformar o elemento que é o sensor volumétrico dele, que é um sensor extensivo, que a gente consegue até ver ali na foto, e ele é utilizado em áreas industriais, né, para um indicador local. Até essa parte que a gente falou, né, de indicador local, então porque a gente tem termômetro, precisa ser no nosso local, para a gente fazer ali a medição. Elementos básicos de um termômetro. Então, a gente vai ver 3 elementos aqui, e aí a gente já encerra a nossa aula de hoje. Então, nós temos o nosso bulbo, o nosso capilar e os nossos elementos de medição. São os 3 elementos básicos que compõem os nossos termômetros. O nosso bulbo é a parte ali, né, de acordo com o tipo de líquido, que é onde vai esse nosso líquido que vai fazer essa nossa dilatação. Os líquidos, a gente tem, que a gente já viu, né, acetona, álcool,
o nosso mercúrio, e cada um tem uma faixa de utilização. Então, por exemplo, o mercúrio vai de menos 35 a 550 graus Celsius. Mas, obviamente, você não vai analisar só esse tipo de líquido, né? Você não vai colocar um determinado vidro para medir 550 graus Celsius sabendo que ele não resiste, ou você não vai colocar um determinado metal. Então, tudo isso é analisado além do tipo de líquido, mas quando você vai fazer a análise, você também tem que saber qual que é o tipo de líquido que é utilizado dentro desse bulbo, né, desse nosso, quando a gente tem esse nosso recipiente. O nosso capilar, que tem dimensões variáveis, que também ele é utilizado... Deixa eu ver se eu tenho uma fotinha melhor dele para mostrar para vocês. O nosso capilar é onde ele faz essa parte mesmo da nossa leitura, né? Então, a gente tem aqui, ó, ele pode ser de diferentes medidas, né? Então, ela é essa parte aqui que sai do nosso termômetro. E o nosso elemento de medição, que é o propriamente quando a gente fala do nosso termômetro, que é o nosso elemento de medição. Muito utilizado, o tubo de Bourdon. Temos aqui o exemplo, né? Em espiral, helicoidal, então ele pode ser utilizado de várias formas. Tudo vai determinar, né, dependendo do tipo de líquido que vai ser utilizado, depende. Esse aqui já é outro tipo, mas aí a gente vai fazer uma análise mais profunda na nossa próxima aula. Deixa eu encerrar a nossa gravação. Só um minutinho.